Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem também se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e a cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Ele que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece os caminhos do justo, mas os caminhos do ímpio perecerá. Eu acabei de citar o Salmo 1, um salmo muito citado por muitos pregadores, que graças a Deus por mais uma oportunidade estarmos aqui nesse estúdio para levar mais uma mensagem de fé e de esperança a todos os ouvintes que irão ouvir essa mensagem do dia 27 de 1 de 2026. Que Deus possa abençoar a nossa audiência tremenda, espalhada por todo esse planeta e também em especial ali em Moçambique. Quero mandar o meu abraço fraternal para toda a nossa audiência e desejar a todos um bom dia com Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. O programa Despertar com Jesus é da mensagem precursora da segunda vinda do amado Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus porque o Senhor tem nos abençoado tremendamente até aqui. E essa manhã Deus vai nos abençoar maravilhosamente. Nessa oportunidade nós iremos ler no livro de São Tiago, né? O apóstolo Tiago, um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E creio que Deus vai nos abençoar maravilhosamente. Mas antes de nós ler essa escritura, nós iremos ouvir uma linda faixa musical com o nosso cantor maravilhoso, que é o Carlos José. É um hino muito maravilhoso, a história da cruz. Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz
Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Deus possa abençoar cada irmão, cada ouvinte que irá desfrutar dessas bênçãos do Senhor. Eu acredito que aqueles que estiverem doentes vão ser curados. Os que estiverem perdidos encontrarão a salvação. E os que estiverem enfermos serão curados e libertados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está a Escritura. Aqueles que desejarem acompanhar ou que desejarem anota no papel, é no livro de São Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18. A sabedoria que vem lá do alto. Quem dentre de vós é sábio e é inteligente, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. É uma sabedoria animal e a diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há uma perturbação e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que ela vem do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz para os que exercitam a paz. Santo e eterno Deus, abençoa, Senhor, a tua audiência que vai ouvir essa palavra, Senhor. Eu não posso fazer nada a não ser expressar a tua palavra. É o Senhor que pode, ó Deus, esclarecer na alma, na mente de cada um. Que o poder do Senhor é um poder tremendo. Eu espero que o Senhor tome conta de mim aqui. O Senhor toma conta da audiência lá, ó Pai. Que a graça do Senhor venha nos abençoar. Porque tudo que eu pedi para ti, ó Pai, é no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos nessa oportunidade falar de duas sabedorias. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria da terra. Agora, nós sabemos que a sabedoria do alto, ela vem de Deus. E a sabedoria da terra,
ela é do diabo. Ué, você fala, seu evangelista, você tá louco da cabeça? Falar uma tremenda burrice dessa? Ué, Tiago chegou a dizer aqui. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena e é diabólica. Então, agora, o que nós queremos dizer é que a sabedoria não tem nada a ver com a educação, com a cultura. Digamos, o médico, o profissional da saúde, ele estuda lá 6 anos, depois faz a residência, mais um tempo, ele está adquirindo cultura para poder exercitar a sua profissão em prol do povo. Aí você vai encontrar que Salomão, ele chega a dizer aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, que a sabedoria é muitas vezes mais útil para os outros do que aquele que possui. Agora, o médico, ele estuda para simplesmente ser um profissional? Não, para o bem dos outros. E assim é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é para você ser aí um charlatão, ser um proselitista, ser um exibicionista, falar, olha, eu sou formado na faculdade de Harvard, eu tenho tantos diplomas de teologia, eu tenho tantos diplomas de pós-graduação, tantas coisas. Essa sabedoria aí não é de Deus, tá? Que a sabedoria de Deus, ela não é adquirida num seminário, ela vem de Deus. Aí você vai pensar assim, então, ô evangelista, eu tenho que ser analfabeto, ignorante? Não, ninguém está falando, porque lá no passado, muitos adquiriam a sabedoria do alto e, no entanto, nunca estudou. Aí você fala assim, tem alguma coisa que o senhor já viu isso na Bíblia, ou sou evangelista? Você pode vir aqui no capítulo 3 de aos Reis, você vai ver que Deus, ele não está atrás de homens que são inteligentes, né? Aqui no capítulo 3 de 1 Reis, você vai encontrar que Salomão era filho de Davi. Todos nós conhecemos, pregador, qualquer pessoa indouta sabe que Salomão era filho de Davi. Aí, Davi passou o trono para Salomão. Aí, Deus falou para Salomão, que ele foi o homem mais sábio da terra. Êxito a Jesus Cristo, né? Esse não foi mais sábio que Jesus, mas foi o homem mais sábio da terra. Aí, Deus falou para ele, você pode ler capítulo 1 Reis, capítulo 3, tá aqui. E Deus, no versículo 9, está escrito assim, vamos começar com o verso 8. E o teu servo, isso é Salomão está dizendo, o teu servo está no meio do teu povo, Senhor, que elegeste, é um povo muito grande, que nem se pode contar, nem se pode numerar, pela grande multidão, Senhor. E ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente ele discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo, Senhor? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Senhor, todo mundo sabe que é Deus, tá? E que Salomão pedisse alguma coisa.
Deus falou para ele que pedisse alguma coisa. E disse Deus: porquanto pediste estas coisas e não pediste para ti riqueza. Oh, eu quero ter um ministério, eu quero ter grandes igrejas faraônicas, porque eu tenho que adquirir riquezas terrenas. Oh, que coisa terrível, né? De perdição, porque a riqueza terrena é a perdição. Você falou, evangelista, o senhor é muito ignorante. É só você ir lá para 1 Timóteo, no capítulo 3, 6, eu digo, Paulo dizendo para Timóteo, fala para os homens, não colocar o seu coração nessas coisas, nessas riquezas, Timóteo. Mas aí, Deus falando para ele que ele não pediu coisa alguma, veja bem, e essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, para que Salomão pedisse alguma coisa. E ele diz, por quando não pedisse em nada para ti, em riqueza, também nem pediste vida dos teus inimigos para matar, né? Mas pediste para ti entendimento, para ouvir as coisas do juízo. Veja bem, então, Salomão, ele não pediu riqueza, e Deus deu riqueza. Todos nós sabemos que ele foi um homem muito rico. Aí você vem no mesmo capítulo 3, de 1 Reis, aqui a partir do verso 16, você vai ver que a causa daquelas duas mulheres, vou fazer assim um esboço rápido, porque o tempo não espera. Aquelas duas mulheres, elas moravam juntas. E uma teve um filho, e a outra também teve um filho. E elas moravam na mesma casa. E uma mulher, ela chegou um dia, deitou em cima do seu filho. Essas mães imprudentes, dessas mães dissimuladas, né? Ela deitou em cima do seu filho. E ali matou o filho. Aí que eu falo, a cultura não tem nada a ver com a sabedoria. Aí veja só a sabedoria dessa mulher. Mas a sabedoria da terra, ela perece diante da sabedoria de Deus. Olha a sabedoria dessa mulher da terra aqui. Ela pegou, falou assim, quando aquela mulher estiver dormindo, eu vou pegar essa criancinha morta e vou pôr do lado dela. E vou tirar o vivo para mim. E ela foi e fez isso de noite. A mulher estava dormindo e a outra foi lá e tirou o bebê que estava vivo e trocou, colocou morto. Quando a outra mulher acordou, ela falou, esse menino morto não é o meu menino. E a maneira de se julgar as coisas é ir diante de Deus, não é ir diante de um homem aqui nessa terra, que hoje os homens querem ser adorados, os homens querem ser reverenciados, o homem não passa de uma erva que manhã cedo nasce e quarta e é tarde já está murcho e seca. Aí ela foi diante do rei Salomão e essa mulher que estava com o filho morto falou, ó rei, esse filho não é meu. Essa mulher aí, eu e ela moramos juntos. E ela então pegou, ela trocou o filho. E essa outra mulher que é o filho morto, ela, não rei, não, o filho morto é dela mesmo. Aí o que o rei falou? Você sabe que lá no livro de capítulo 4 de Hebreus, está escrito, a palavra de Deus, ela é mais aguda do que uma espada alguma de 2 gumes, que ela penetra na alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas acontece que hoje nós não usamos a palavra. Ô seus PhD, ô seus LLD, vocês não usam a palavra, vocês usam os seus conhecimentos, os seus credos, os seus preceitos. É isso que vocês usam, né? Aí Salomão pegou uma espada, falou, soldado, traz lá uma espada. Aí o rei Salomão pegou aquele menino que estava vivo e pegou ele pela perninha assim, e pegou a espada de cima, a espada molada, falou assim, vamos dividir esse menino vivo
entre dois. Ué, se partisse e morrer também. Falou, vamos partir e dar metade para um e para outro. Aquela que era mãe verdadeira falou, não, rei, não, eu prefiro que o senhor dê meu filho para ela, mas eu não quero ver meu filho vivo. E Salomão, na mesma da hora, ele rechaçou aquela mulher que estava ali com cinicidade, que estava ali com falsidade. Esse filho não é seu mesmo, não. Esse filho não é seu mesmo, não. E devolveu para aquela mulher que se compadeceu. Acontece que hoje nós não tem ninguém mais que se compadece. É que nem foi lá, falado lá no livro de Eclesiastes, né? O interesse do ser humano hoje é somente para ele. Ele quer sabedoria para ele. Ele quer ter aviões, jatilés, quer ter casas em condomínio de luxo, quer ter dinheiro nos paraísos. A sabedoria é para ele. Essa sabedoria infernal, essa sabedoria te leva você pro inferno, pregador. Então, nós vamos aqui que o tempo vai acabar. E nós vemos também que a sabedoria terrena, ela é algo muito terrível. Ela só causa morte. Oi, evangelista. O que é isso? O senhor está muito rebelde. Não, eu não estou aqui nervoso. Eu não estou aqui desabafando. Eu estou aqui falando o que tem que falar. A verdade. Vocês podem encontrar aqui. Há de um homem que teve ele ficou 40 anos adquirindo essa sabedoria. Sabedoria de morte. Você aí, que talvez tenha ficado 8, 10 anos nessas faculdades aí teológicas, está adquirindo a morte. O senhor tem escritura para isso? Sim, eu não posso falar nada, a não ser dentro da Bíblia, tá? Você lê aqui Êxodo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Você sabe que Moisés, ele, depois que o faraó morresse, ele ia substituir o faraó. Ele ia ser rei. E então, ele ficou 40 anos. E quando ele saiu, na que ele foi testar a sua sabedoria que ele adquiriu por 40 anos, aconteceu o quê? Matou lá um egípcio. Vocês podem ver que aqui fala que ele viu, no capítulo 2 de Êxodo, verso 11, ele viu um varão egípcio que feria um hebreu e dos seus irmãos. E ele olhou um da outra banda e vendo que ninguém havia, feriu e matou, e escondeu na areia. Não é a sabedoria do homem, a terrena? Ele escondeu na areia. Mas no outro dia, ele ao sair, eis que 2 varões hebreus. Lá era interessante. Lá era um hebreu e um egípcio. Agora aqui era 2 irmãos. Hoje a guerra nas igrejas é entre os irmãos, né? Então, aqui diz que no outro dia ele encontrou dois varões hebreus que eles contendiam e disse ao injusto: por que fere o teu próximo? Tem hora que você quer dar conselho, você quer consertar os outros e a sua vida, desculpa falar, hein? É uma verdadeira salada, é um carnaval de desorganizada. E ele disse assim, ó, esses 2 hebreus aqui, ó, o qual disse: quem é que te pôs você por maioral e juiz sobre nós? Você pensa? Pensa em nos matar? Como mataste aquele egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Então, meu querido pregador do evangelho, a melhor coisa que você faz é você se humilhar perante Deus e falar: Senhor, que hoje, estou falando dos dias de hoje, tem pessoas que está verdadeiramente desorganizado
uma vida ímpia, vivendo uma vida que não condiz com a palavra, e está diante do povo de Deus. O seu tempo chegará, o seu dia chegará, e você vai ver que tudo vai ser descoberto diante de Deus. E aqui nós encontramos também outro homem, né? Oh, que maravilha, né? Nós vamos encontrar outro homem que adquiriu uma sabedoria terrena. E ele estava vivendo aos pés de um grande homem, né? O problema é que nós buscamos os grandes desse mundo aqui. E esquecemos que o grande é Deus. Vocês vão encontrar, nós vamos encontrar que Paulo, vocês sabem muito bem que Paulo ele era Saulo, né? Todos nós falar, era Saulo, antes dele se converter. Por isso que eu falo, você tem que se converter. Não é você querer ser o que você não é. Quando você está querendo se estribar no seu conhecimento, na sua cultura, na sua sabedoria maligna, você vai ser derrotado. Aqui no capítulo 6 de Atos, você vai encontrar, a partir do verso 8, que nós estamos falando de Saulo. Saulo era um grande homem. E, na verdade, ele estudou por muitos anos. E ele já estava, assim, do outro. Depois que o Gamaliel saísse fora, quem ia substituir o Gamaliel seria Saulo. Mas um dia, mas isso aqui foi antes dele descer lá para Damasco. Ele aqui no capítulo 6 de Atos, verso 8, diz assim, ó: e Estevão, cheio de fé, cheio de poder, e ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas, e um desses das sinagogas chamava Saulo de Tarso. Se levantou alguns das sinagogas, veja bem, irmão, que coisa terrível. E Estevão, ele era um homem cheio do poder de Deus, e não podia resistir à sabedoria do Espírito Santo que reinava em Estevão. Mas Estevão não esteve no pé de ninguém, a não ser aos pés de Cristo. Então, ele era um homem que fazia grandes sinais de prodígio. E aqui diz que então, subornaram, né, uns homens para que dissesse: nós ouvimos proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E essas religiões aqui, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os libertinos e tantos heveus, eles excitavam o povo, e os anciãos e os escribas investindo contra Estevão, e arrebataram e levaram para o conselho, e apresentaram ali falsas testemunhas. Apresentaram falsa testemunha contra este santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer, isto é, os religiosos, nós ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, vocês vejam que então todos os que estavam assentados ali no conselho, fixando os olhos nele, viram que o rosto de Estevão, como o rosto era de um anjo. Agora, vocês vejam bem que aqui eles quiseram matar. Paulo chegou até a dizer em outra escritura: eu consenti na morte de Estevão, eu fui cúmplice. Hoje, desculpa falar, meu querido, essa gandaia, essa baderna dos infernos que está nas religiões,
os pastores, os apóstolos, os missionários, os bispos, presbíteros, são todos cúmplices. Paulo disse, eu fui cúmplice na morte de Estevão. E mataram Estevão. E ali diz que o rosto de Estevão era um rosto como um rosto santo. Mas eu quero dizer, o tempo é agora. Como está lá no livro de Apocalipse, né? 18, verso 4. Sai fora dessa sabedoria humana. Essa sabedoria te mata. E uma outra coisa, até ontem mesmo eu estava navegando na internet e um grande sábio, né? Porque a sabedoria dele, o apóstolo São Paulo chega a dizer, a letra, essa letra que eu estou lendo aqui agora, ó, ela mata. Ué, mas como o senhor está lendo? A letra mata, mas o Espírito Santo que vem lá do alto, ele vivifica. Aí, eu estava vendo um homem, um grande homem, um teólogo. Ele estava lendo aqui no livro de São Mateus, e ele, verso 17, São Mateus 5, 17. Não cuideis, Jesus falando assim, ó, não cuideis, que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Aí esse teólogo falou assim, eu não sei que esse povão aí tá dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Ele já cumpriu tudo, ele não vai voltar mais. Mas aonde que está escrito dessa maneira? É por isso que Jesus chegou a dizer, creio que no capítulo de São Mateus, ele fala assim, graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, que o Senhor ocultou essas coisas dos teólogos, dos entendidos, e revelaste para os pequeninos. Outra coisa aqui, que roda bastante no mundo aí afora. Apocalipse 13, para nós terminar. Apocalipse 13, verso 18. Nós vamos começar com o verso 16. A sabedoria que vem do alto. Apocalipse 13, verso 16. E faz com que todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome dessa besta, ou o número do seu nome. E aqui há uma sabedoria. Aquele que tiver entendimento, calcule o nome dessa besta. Calcule o nome dessa besta, porque é o número de um homem. Esse homem está sentado lá no Vaticano. É o número de um homem. E o seu número é 666. Aí, eles falam, não. O governo federal, o mundo inteiro, vai colocar um chip igual esse da Vivo ou da Claro na pele de algum. Eu pergunto, será que vai dar tempo de fazer isso? Não, gente. Isso daqui é uma ordem. Por isso que fala, calcule o número dessa besta. É o número de um homem. É que eu esqueci de marcar aqui. Mas você que estudou aí, você pega e coloca lá 666. Em algarismo romano, o D vale 500. O C vale 100. Aí você vai colocar, o L vale 50. Um X vale 10. Aí você vai calcular depois, detalhadamente, vai dar justamente Vicaris vis Filii. O que quer dizer? O Papa é o substituto do Filho de Deus. Ele é substituto da besta, mas do Filho de Deus não é. Porque o substituto da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra
É a sua igreja. É a igreja dele que é a substituta dele. O Papa não é substituto da igreja de Jesus Cristo, não, tá? Mas eu não tô falando isso aqui para desabafar e nem para denegrir imagem de religião de ninguém. Nós temos que falar a verdade. Como o próprio chegou a dizer em São João 8,32. Conhecereis a verdade e ela liberta você. Liberta você dessa sabedoria mundana, dessa sabedoria diabólica. Que Deus nos abençoe e volte assim nos ouvir na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo.